vídeo de hoje nós vamos falar do verbo to be no passado, tá? E também fazer umas comparações com o presente. E retomando aqui o que já vimos em vários vídeos anteriores, como que é o verbo to be no presente? Temos I am, you are, he, she, it, is e outras pessoas também, conforme vocês estão vendo aí na tabelinha. E importante tomar cuidado com isso aí, porque cada pessoa tem o verbo to be correspondente e a variação tem muito a ver com singular ou plural, tá? Mas depende de cada caso. E o verbo to be no passado, como é que é? I was, you were, he, she, it, is, was, tá? Entre as outras pessoas. O discurso que vocês estão vendo aí na tabelinha. E was é mais usado para o singular, tá? E were para o plural. Mas também depende. Porque you were a gente usa tanto para plural, vocês eram, quanto para singular, você era, tá? Então fiquem atentos aí. Mas isso aí é questão de uso, de estudo, conforme você for usando, aí você vai associando a pessoa primeira, segunda, terceira, plural ou não, ao verbo to be correspondente. E primeiramente, assim, é importante a gente ter em mente que tudo que a gente fala no presente dá pra colocar no passado sem muitas alterações, via de regra. Então, se eu falo, por exemplo, I am your teacher this year, sou sua professora nesse ano, posso colocar no passado perfeitamente, só fazendo as devidas mudanças. I was your teacher last year, tá? E numa pergunta, temos novamente a inversão, como sempre, eu bato sempre nessa tecla, pergunta em inglês, inversão, o verbo to be vai para antes do sujeito. Então, se estamos num diálogo, alguém pega e pergunta, were you my teacher last year? E aí eu posso responder, yes, I was your teacher last year. No, I was not your teacher last year. Ou a forma contraída, I wasn't your teacher last year. E se eu for usar you, né, usa were. Por exemplo, yes, you were my teacher last year. No, you were not my teacher last year. Ou you weren't my teacher last year. As formas contraídas wasn't e weren't são muito usadas, então treinem bastante. E aqui a gente viu o verbo to be no passado e no presente como verbo de ligação, expressando a condição do sujeito de ser a professora de alguém, em caso um substantivo. Mas, como a gente já viu em outros vídeos, o verbo to be pode ligar o sujeito a uma condição, a uma característica e pode ser muito bem retratada por um adjetivo, como por exemplo, I am beautiful, sou bonita. Posso muito bem passar isso para o passado. I was beautiful when I was a child, but now I'm not so beautiful anymore. Tá? Posso perfeitamente usar essa construção aí, tá? Mas, além dos usos do verbo to be como verbo de ligação, o verbo to be também pode ser usado de outras formas, como simplesmente para indicar que está em algum lugar. I am at the supermarket, estou no supermercado. I am at home, estou em casa. E passando para o passado, é só fazer as devidas adaptações. I was at the supermarket until a while ago, but now I am at home. Certo? Também posso falar do verbo to be para indicar que um objeto está em um lugar. Novamente aí o verbo to be apenas para indicar a condição de estar em um lugar. Por exemplo, the book is on the table, ou no plural, the books are on the table. Aí passando para o passado, no singular, the book was on the table a few hours ago, but now it's not here anymore. Where is it? E no plural, uso were. The books were on the table a few hours ago, but they are not here anymore. Where are they? E é importante ficar atento que algumas construções, elas precisam de umas adaptações maiores, se a gente passar do presente para o passado ou vice-versa. Por exemplo, se eu falo The wedding
was last week. O casamento foi semana passada. Posso perfeitamente usar tanto em inglês quanto em português dessa maneira, com essa construção aí. Mas se eu vou falar no presente, the wedding is now. O casamento é agora. Talvez em português não fique tão estranho, a gente até use, mas em inglês fica bem esquisito, né? As pessoas podem até entender se você usar essa frase, mas fica estranho. É melhor usar aí o verbo to be como auxiliar e colocar um verbo principal no presente contínuo, como por exemplo, the wedding is happening now. O casamento está acontecendo agora, tá? Fica bem melhor, então cuidado na hora de passar do presente para o passado, fique atenta e vice-versa, né? Fiquem atentos se vai precisar de uma adaptação maior ali para não ficar esquisito. E falando em verbo auxiliar, como a gente já apontou aqui, o verbo to be é usado como verbo auxiliar para falar de presentes do presente contínuo, e no caso eu uso o verbo to be, né, no presente. I am studying, you are studying, e no passado usa o verbo to be no passado para falar de tempos contínuos no passado. I was studying, you were studying e por aí vai. Então eu posso muito bem falar I was studying until a while ago, but now I'm resting. E o verbo to be no passado também é muito usado em vozes passivas. E na voz passiva é que nem no português, né? Quem recebe a ação é colocado em evidência. E quem pratica em ação pode até ser, às vezes, retirado da frase em alguns casos. Então, por exemplo, the thief shot the policeman. O bandido atirou no policial. Aqui nós temos a voz ativa. Mas se a gente quiser colocar o policial que recebeu essa ação em evidência, então temos que mexer aí na frase e passar para a voz passiva. The policeman was shot by the thief. Ou às vezes pode até tirar o thief da parada. The policeman was shot. Nesse caso, was shot vai precisar do verbo to be no passado, mais o particípio passado do verbo principal, tá? E no plural, faz a devida adaptação ali, usa were. The policemen were shot. The policemen were shot by the thieves, tá? Então aí vai ficar were shot, né? Que é no plural. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!